Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da websérie sobre alergia à proteína do leite de vaca. Eu sou a nutricionista Mariana Del Bosco e hoje a gente está aqui num episódio especial com uma colega, também nutricionista, que é a Juliana Maia. Ela atua em Belo Horizonte, ela é nutricionista com especialização em nutrição clínica e especializada em nutrição e alergia alimentar. Juliana, eu arrisco dizer que a gente hoje vai conversar sobre um assunto que é muito queridinho das nutricionistas, né? A gente vai falar sobre a dieta na alergia alimentar, trazendo um pouco das possibilidades, né? O que a gente pode fazer como nutricionista para facilitar a vida aí de quem está seguindo essa dieta de restrição. Não é isso, Ju? Vamos falar um pouquinho sobre esse trem, como se diz aí em Minas Gerais? Esse trem parece complicado, mas, né, se a gente tiver um bom acompanhamento, rede de apoio e bastante informação prática, né, do como a gente lida com a alergia alimentar, esse trem fica mais leve, Mariana. Né, gostaria primeiro de te agradecer pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Maravilha, eu estou super feliz porque você é a primeira nutricionista que está aparecendo aqui na websérie, teremos outras, mas estamos estreando aqui a turma de nutrição com você, então é muito bacana ter você aqui comigo hoje. E assim, a minha primeira pergunta é sobre exatamente essa dieta de restrição, né? Então, assim, quando a família tem o diagnóstico, né, ou está sob suspeita, né, da alergia à proteína do leite de vaca, a gente tem lá alguns alimentos que precisam ser retirados da dieta. Então, eu queria que você dissesse para a gente quais são esses alimentos e quais cuidados que a gente precisa ter em casa, né, quando for preparar algum alimento, né, assim, tomar cuidado para não ter lá o tal do contato cruzado com o leite, e quais os cuidados que a gente tem que ter no supermercado, quando a gente vai pegar lá um produto industrializado para entender se ele tem ou não tem leite na composição. Perfeito, Mari. Então, o que acontece, né? Eu não sei como as mamães aí passaram, mas comigo, né, como mãe de alérgico, foi exatamente aquela clássica frase: seu filho é APLV, tire leite e derivados da dieta. E olha, Mari, eu vou te confidencializar aqui que eu achei que para mim ia ser tranquilo, né? Falei, nossa, foi uma bomba, né? Como é para qualquer família, mas eu falei, não, nutricionista, vai ser tranquilo, eu sei ler rótulos, vai dar tudo certo. Só que não foi bem assim, né? Eu fui entendendo que era muito mais complexo, que a proteína do leite de vaca, ela não está só em alimentos, ela está em vários outros locais, né? E é claro que esse contato com essa proteína para cada criança vai depender de o quão alérgica ela é, o quão sensível ela é e por quais vias ela faz reação alérgica. E isso não me foi falado, né, naquele primeiro momento. Inclusive, uma informação importante, né, que a criança APLV é, na verdade, uma criança com alergia alimentar. Então, o sistema imunológico, que são ali aqueles soldadinhos de defesa do nosso corpo, né, super importantes, eles partem para a guerra, né, muito rapidamente, né, e por essa imaturidade ali desse sistema imune, ele pode reconhecer proteínas alimentares como inimigas e fazer guerra, que são os sintomas que aparecem ali. Isso pode acontecer para o leite de vaca, que sim é o alimento mais alergênico, né, que nós temos, mas pode acontecer também para outras proteínas alimentares. Então, isso também não me foi dito, não me foi falado a princípio, e se eu tivesse esse conhecimento, faria uma grande diferença no caso do meu filho, né? Então, o que a gente precisa entender? Que a proteína do leite de vaca, né? Por que a gente fala proteína? Porque é a estrutura do alimento ali que as células de defesa reconhecem para fazer essa guerra, essa reação alérgica, porque eles estão entendendo que aquilo ali é um inimigo naquele momento, né? Então, esse leite de vaca, ele pode estar em alimentos clássicos, né? Que de cara ali, todo mundo vai pensar no próprio leite em si, numa manteiga, um creme de leite, um leite condensado, um requeijão, né? Então, um iogurte, esses queijos derivados do leite clássicos. Isso aí, eu acho que ninguém tem muita dificuldade, todo mundo sabe. A questão é que o leite de vaca, ele pode estar contido em alimentos que a gente, a princípio de olhar, a gente não saberia, né? E muitos desses alimentos, né, eles estão escondidos ali numa embalagem.
são alimentos industrializados, que vêm lá da indústria, que também é uma outra questão que sempre acontece com as mamães que me abordam, Juliana, mas eu não como, eu não sou de comer produtos industrializados, né, e elas têm na cabeça que o industrializado é apenas aquele ultraprocessado, como se fosse uma lasanha congelada, pratos prontos congelados, e não é bem assim, né, tudo que vem lá da indústria, que tem um pacote, precisa ter um rótulo, a gente considera como produto industrializado. E as indústrias, na grande maioria, elas fabricam vários alimentos, né? Então, ali dentro da indústria, né, desde o processo ali de colheita dos ingredientes, o processamento, como é feito, né, os utensílios que são utilizados, a parte do embalagem e distribuição desse alimento, ali dentro da indústria, pode ter contato cruzado, né, que a gente fala. Então, por exemplo, gosto muito de dar a referência aqui de um biscoito de polvilho, que na composição ele teria água, polvilho e sal, né, não tem leite, né, nunca vou olhar para um biscoito de polvilho e achar que ali tem leite de vaca, mas se ele veio da indústria, ele veio de uma fábrica, né, esse contato cruzado ele pode ter acontecido ali na indústria. E desde 2016 a indústria é obrigada a rotular, né, então só para alimentos industrializados, infelizmente ainda, né, uma briga aí das mães de alérgicos, né, inclusive nesse... Mas isso, Juliana, já facilitou muito a vida, né? Assim, a gente poder pegar um produto, ler ali a lista de ingredientes e poder ver embaixo, alérgicos contém leite de vaca, ovo, soja, ou pode conter, quando a gente está falando aí do contato cruzado, já facilita muito, né? Assim, você tem mais informação ali no rótulo. Antes da gente ter isso, tinha que ficar lendo e identificar, será que caseína quer dizer leite de vaca, né? Então, hoje a gente já está ali com essa facilidade, né, de poder pegar o produto, ler o rótulo e ter essa informação na hora de fazer escolha. Exato, então os 17 principais mais alergênicos, eles têm que estar em negrito, em local visível, né, logo abaixo ali dos ingredientes ou componentes daquele alimento. Alérgicos contém, quando, por exemplo, né, o leite de vaca é o ingrediente daquela preparação que está ali naquela embalagem, ou alérgicos pode conter, que é o que eu falei ali do contato cruzado. Às vezes não é um ingrediente, mas a batedeira, o forno, a rampa que passou, né, aqueles produtos, o local de estocagem dos grãos, foi o mesmo dos ingredientes de um biscoito de leite, por exemplo, né, que utiliza margarina, manteiga, enfim, que tem a proteína do leite, e pode ter alguma chance de ter um resíduozinho naquele biscoito de polvilho do leite de vaca. Então, a indústria tem que rotular ali o pode conter. O pode conter é sempre um risco. Então, tem alguns produtos que o pode conter não vai ter proteína, vai ter pouca, vai ter média, vai ter muita proteína, depende às vezes até do lote daquele alimento, né, porque o primeiro lote ele teve um contato maior com o maquinário, pegou mais proteína, os demais não têm, né, então muitas vezes as mães de alérgicos falam assim, mas eu dei para o meu filho, ou a mãe que está em dieta, né, quando a criança reage via leite materno, eu comi, o meu filho não teve reação, então tá liberado, pode conter? Não está liberado, né? Porque loteria, né? Vai depender da marca, vai depender do lote, então dependem de muitas coisas. Então não é garantia, é risco. Se é risco, a gente pede para restringir, né? Que se a criança está no processo de TPO, teste de provocação oral, para o fechamento do diagnóstico, ou se essa criança já tem o diagnóstico de APLV. E aí, para o tratamento, realmente a gente vai precisar fazer essa retirada da proteína. Só que aí, Mari, entra uma questão muito importante, que aí a gente falou dos alimentos industrializados, né? Que é onde eles estão escondidos ali na embalagem, a proteína inimiga naquele momento pode estar escondidinha. Só que tem outros locais que essa proteína também se esconde, né? E muitas vezes ninguém fala, ninguém conta isso pra gente, e a gente vai entendendo na medida que, infelizmente, os nossos filhos vão tendo reação, que são medicamentos, suplementos, vacinas, produtos de higiene, cosméticos, maquiagem e limpeza, por incrível que pareça, né? E quando a gente vai começando a entender que, né, que é um mundo de proteína, a gente tem essa impressão que o mundo é feito de leite, né? E até na nossa casa, né, Juliana, assim, a gente pode ter ali naquela colher de pau ali, uma proteína aderida, nos recipientes de plástico, né? Então, em casa a gente acaba tendo que ter esse controle também, né?
Exato, exato, né? Aí a gente tem lá os traços industriais, que são aquele contato cruzado na indústria, e em casa a gente tem os traços domésticos. Em relação aos cuidados com os traços domésticos, vai depender muito do grau de sensibilidade da criança. A gente não vai precisar fazer essa restrição de traços domésticos para todas as crianças. Então, médico e nutricionista que acompanham a criança tem que avaliar e realmente investigar e entender se aquela criança reage naquele nível, né? Mas eu tenho bastante casos aí que eu acompanho de crianças bastante sensíveis, e em alguns casos, sim, a gente tem que fazer esse cuidado com utensílios que são porosos ou que riscam com muita facilidade, e aí restinhos de alimento ficam ali aderidos, né, àquele material, por mais que a gente lave, jogue água quente, né, coloque água sanitária, aquela proteína não sai dali, porque ela não é um bichinho vivo, né, ela é uma estrutura molecular rígida, ela é danadinha, ela agarra, ela fica ali. E a gente não pode pensar que a proteína vai morrer. Mas já tem muito tempo que eu não uso aquela batedeira, aquele liquidificador, aquela panela de teflon. Então, será que ali a proteína não morreu? Ju, realmente vai ter problema se meu filho for sensível a traços? A gente não pode garantir. Né? Então, todo cuidado é pouco nesse momento, a gente pede para separar esses utensílios e dar preferência para aqueles utensílios que podem ser bem higienizados. Né? Então, não é jogar tudo fora, trocar toda a cozinha, gastar horrores, né? Não, a gente vai privilegiar naquele momento os utensílios que podem ser bem higienizados, né? Que são vidro, louça, inox e alumínio. Juliana, e acho que isso que você está contando para a gente é muito importante, porque às vezes a gente não tem aquele segmento da dieta isenta de leite bem feito. E aí, com esses escapezinhos, a criança pode continuar reagindo, e aí a família começa a pensar, poxa, será que tem mais proteínas envolvidas aqui nesse mecanismo imunológico de alergia? E aí começa a tirar um monte de proteína da dieta, quando na verdade a gente ainda precisa ajustar aquela dieta isenta de leite. Então, isso tudo que você está falando é uma etapa muito importante, e ter todos esses cuidados é super importante, é fundamental, né, para que a gente tenha aí a restrição na medida que a criança precisa, né, não fazer restrições desnecessárias, porque a gente sabe que quanto mais alimentos envolvidos, mais difícil é de seguir a dieta e mais risco nutricional a gente acaba, enfim, infringindo ali para a criança que está seguindo aí todas essas orientações. Então, acho que tudo isso que você trouxe é super importante. E aí eu queria aproveitar e falar um pouquinho com você exatamente sobre essa questão, né, do risco nutricional que a criança, né, com alergia alimentar, ela acaba tendo, não só por conta das manifestações, né, que elas podem atrapalhar o consumo de alimentos, às vezes tem esse processo inflamatório que gasta um pouquinho mais de energia, mas também por conta da própria restrição, né, de um grupo de alimentos aí da dieta. Então, no caso da PLV, a gente restringe leite, mas às vezes a gente pode ter outras proteínas envolvidas, e aí quanto mais alimentos envolvidos, maior é o risco. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso com a gente, né? Assim, o que a gente tem de dados na literatura, o que você vê no seu consultório, qual que é a importância da gente fazer uma avaliação do estado nutricional e poder fazer também uma orientação para que as famílias coloquem os alimentos que são substitutos, para que a gente avalie a necessidade de uma suplementação quando é necessário. Perfeito. Essa avaliação, ela tem que ser feita de forma muito criteriosa e individualizada, porque cada caso vai ser um caso, né, as idades das crianças são diferentes, a forma como ela está se alimentando ali também vai ser diferente, então ela está em aleitamento, está em uso de fórmula, já tem um processo de introdução alimentar iniciando, ou já tem esse processo bem estabelecido, ficou algum grau de seletividade alimentar, muitas vezes pode acontecer em decorrência exatamente essa associação, né, de me alimento, eu tenho dor. Então, por mais, às vezes, até que a criança não tenha o diagnóstico, o inconsciente, o corpo é muito sábio, né, ele tenta se proteger ao máximo, a criança pode associar e começar a ter reflexos aí na quantidade e qualidade com que ela ingere alimentos. Então, o principal... Fazer um parênteses aqui, já deixar o convite, porque a gente vai ter um episódio para falar exatamente sobre isso, sobre as dificuldades alimentares que a gente vê nessas crianças, né, nesses pacientes que apresentam alergia alimentar. Então, foi um bom lembrete, eu quis aproveitar o gancho aqui para já deixar o convite. Continua, Ju. Então, é o que eu falo. Dupla dinâmica do tratamento da alergia alimentar. Tem que ter um médico especialista, e aí vai depender, né, quais são os sintomas que mais
são proeminentes ali na criança, um gastropediatra, um alergista, e tem que ter um nutricionista especializado no tratamento de alergia alimentar, né? Um nutricionista generalista, muito dificilmente, ele vai conseguir auxiliar de verdade essas famílias, né, num acompanhamento ali, rumo a uma evolução de tratamento e uma cobertura dessas deficiências. Eu sempre falo, gente, ainda bem que eu nunca recebi paciente APLV antes do meu filho, e antes de estudar o quanto eu estudei, saber tudo que eu sei hoje, porque senão ia virar basicamente aquela nutricionista que faz uma dietinha sem um grupo alimentar e fecha um cardápio, e é muito mais do que isso, né? Porque o tratamento da alergia alimentar, ela não é só a retirada de leite e derivados, né? É uma dieta que tem que ser bem balanceada, estruturada, tem os cuidados todos envolvidos no dia a dia, tem a evolução que esse paciente precisa passar, né? E médico e nutricionista juntos vão fazer essa evolução da dieta, tanto materna quanto da criança, e tem também, muito importante, a questão social, né, e psicológica envolvidas nessa família. Então, a forma como a gente tem que tratar essa mãe, tratar essa criança, o respeito e a forma que a gente vai conduzir esse tratamento, Mari, faz todo o diferencial. Assim, eu acho que um nutricionista, para acompanhar essa criança com alergia alimentar, tem que ser um nutricionista especializado, né? Eu e você, que também é o seu caso, né, como mães de alérgico, toda a visão que a gente tem de ter passado na pele esse processo faz todo o diferencial, porque o tratamento da alergia alimentar na parte nutricional, ele envolve muito mais do que um cardápio, uma dieta fechadinha ali no papel, né? Ele envolve esse acolhimento à família, esse respeito, a entender a dor dessa mãe, né? Muitas vezes a culpa que essa mãe carrega e o medo envolvido. Então, não adianta muitas vezes falar, faça o teste com esse alimento, vamos reintroduzir esse alimento, se a família está bloqueada de medo e o profissional não consegue ter a empatia, né? E uma fala especializada para conseguir explicar para aquela família que chegou o momento, né? Que a gente vai fazer com o máximo de segurança possível. Então, muitas vezes, um profissional generalista não entende a fundo, né? O quão dramático é receber esse diagnóstico de APLV. E você está trazendo aqui para a gente a sua história pessoal. Eu, em alguns momentos aqui da websérie, já contei também que eu tenho 2 filhas, as 2 meninas tiveram, né, o diagnóstico de alergia alimentar, e uma coisa que eu acho interessante é que a gente sempre foca muito, né, assim, essa fala do que não pode, né, exclui, retira, não coma e tal. Mas, de repente, a gente pode ter uma abordagem mais positiva, né, pensando, e aí, o que a gente vai colocar no lugar daquilo que a gente está retirando? E isso é muito legal, porque é muito o nosso papel como nutricionista, né? Então, assim, enquanto muitas vezes as pessoas veem o nutricionista como aquele profissional que vai restringir a sua alimentação, tirar, excluir, de repente, na alergia alimentar, a gente acaba tendo um outro papel, de descobrir justamente essas novas possibilidades e ampliar esse repertório alimentar. A gente estava falando dessa questão da história pessoal, eu mesma descobri, nessa minha fase de dieta, muitos alimentos que eu não conhecia, que eu não tinha o hábito, e hoje fazem parte da dieta da minha família. Porque quando a gente pensa em retirar o leite, ele está muito distribuído, especialmente no café da manhã e nos lanches intermediários. E aí, o que a gente vai fazer? E aquele cafezinho com leite? E o pãozinho com manteiga? E a receita do bolo que não vai leite? Então, hoje aqui na minha casa tem um monte de receita de bolo que não vai leite. Hoje a gente come cuscuz no café da manhã, cuscuz com ovo, que é uma coisa que aqui eu não tinha o hábito, e aí descobri. E hoje é uma receita que eu tenho até uma memória afetiva, assim, me lembra dias bons das minhas filhas pequenas. Então, eu acho que esse despertar, né, assim, quando a gente consegue achar alguma coisa para a família colocar no dia a dia dela e aquilo faz sentido, pronto, né? Isso é muito legal, porque você, na verdade, acabou facilitando, né? E aí eu queria aproveitar e te perguntar isso, assim, Juliana, o que você vê na sua prática, assim, dos pacientes que você acompanha? Porque, é claro, cada família vivencia essa experiência, essa jornada da alergia alimentar de uma forma, né? Tem famílias, né, que lidam de uma maneira mais tranquila, outras de uma maneira, né, assim, que acaba sendo um pouco mais difícil, outras buscam muita informação, outras são de levantar bandeira, né, assim, eu mesma na minha época conheci um monte de mãe que modificou o mundo, o céu e a terra
para facilitar a vida dos próprios filhos, o Põe no Rótulo é um exemplo, né? E então eu queria te perguntar, assim, você tem alguma coisa para partilhar, assim, alguma dica, alguma percepção que você acha que pode facilitar a vida das famílias que estão vivenciando aí esses primeiros momentos, né, do diagnóstico? Com certeza. A primeira questão que eu sempre falo com as famílias, né, que eu acompanho, eu falo, gente, a gente precisa entender e aprender a ressignificar a alergia. Eu acredito que nada na vida é por acaso, que sempre a gente tem a possibilidade de enxergar ou a metade do copo cheio ou a metade do copo vazio. E eu ajudo as minhas mães, as minhas alunas ali a enxergar essa metade do copo cheio, né? Porque é uma enorme possibilidade da gente mudar para muito melhor a alimentação, não só da criança PLV, né? Muitas vezes ela é bebezinha, ela vai começar uma alimentação mais natural, mais caseira, com menos industrializados, o que para ela vai ser excelente, mas também de mudar e muito a alimentação de toda essa família. E Mari, quantas e quantas vezes, né, a gente consegue fazer esse clique, essa mudança, eu converso muito com elas nesse sentido, toda a família entra na roda, entra no jogo de comer mais saudável, é o descascar mais e desembalar menos, é ir mais ao sacolão e à feira do que ao supermercado, é ir para a cozinha em família e fazer receitas, colocar a mão na massa, experimentar novos alimentos, né, porque muitas vezes essas famílias que mais têm dificuldade, elas têm quase que uma característica, assim, muito semelhante, que são as famílias que quase não vão para a cozinha, quase não produzem, né, preparam o seu próprio alimento, são muito dependentes de produtos prontos industrializados, né, o famoso, as ligações aí que a gente pede comida por telefone, né, os aplicativos, enfim, então é muito característico. Né? E isso vai trazendo doenças para dentro de casa. Então, quantas e quantas vezes crianças que foram diagnosticadas com a PLV chegam para que outras pessoas da família entendam que elas passaram ou estão passando por processos parecidos, que alguns alimentos não fazem bem a elas também, que aqueles alimentos trouxeram doenças e baixa qualidade de vida, né, às vezes uma vida inteira, né, mães que foram salvas e começaram a fazer a dieta de restrição e perceberam que alguns alimentos também não faziam bem a ela, avós, avós, pais, então é incrível, né, e o quanto a família ficou mais saudável, reduziu a obesidade, uma enxaqueca que nunca ia embora, que começou a ir embora, porque a alimentação toda ficou mais saudável, né, às vezes não é nem alergia a alimentos, né, era um consumo excessivo de produtos químicos, corantes, conservantes, né, que aquilo ali intoxicava realmente o corpo não sabe lidar com tanta química, então são famílias que vão ficando mais saudáveis, então a gente sempre tentar olhar esse copo mais cheio, né, e o segundo fator também que traz muito sucesso para uma boa adesão ao tratamento, uma boa adesão à dieta, né, para que a parte psicológica também dessa família, dessa mãe principalmente fique bem, é rede de apoio. A mãe, muitas vezes ali, né, recém-parida, com o bebê novinho, amamentando, ter que fazer tudo sozinha, né, é praticamente impossível. É pedir para que não dê certo, para que um desmame precoce muitas vezes aconteça, que é o que a gente tenta evitar ao máximo, né, nesses casos. A mãe vai ficar realmente com a parte psicológica bastante abalada, e aí vai influenciar também na alimentação dela, que não vai ficar ok, não vai ficar com qualidade, não vai ser um cardápio, né, colorido, bem nutrido, e aí pode impactar também na produção de leite materno, e a criança, muito provavelmente, também não vai conseguir estabilizar e ficar bem, né, vira um ciclo vicioso. Então eu falo com as meninas, deleguem, muitas vezes a mulher tem a questão de também achar que tem que dar conta de tudo, como dava antes da gestação, né, e não é assim que acontece, é muita coisa, então delegar, pedir ajuda, contratar ajuda se tiver a possibilidade, né, alguém para te ajudar na cozinha, você instrui direitinho como tudo deve ser feito, ou te ajudar com a criança, né, dividir as tarefas também da casa com os outros membros da família, isso é muito importante para que a gente consiga ter sucesso no tratamento. Maravilha. E, Juliana, eu queria te fazer uma última pergunta, assim, para a gente finalizar esse papo. Você tem alguma dica, assim, para facilitar o segmento da dieta? O que você acha do diário alimentar? É uma ferramenta que pode ajudar? Perfeito. Inclusive, eu tenho um diário alimentar que eu dou como um brinde, um carinho mesmo para as minhas pacientes, porque é fundamental.
né, uma peça fundamental. E não é simplesmente entregar um diário e falar assim, olha, faça o diário alimentar da criança, ou o seu diário, se a mãe estiver em aleitamento materno e a criança reagir via leite materno, mas é explicar para essas famílias como esse diário ele deve ser montado, ele deve ser preenchido e estruturado, né? Então é muito importante que se tenha uma organização e que se tenha uma rotina de preenchimentos, né? Para não deixar daqui a 3 dias eu preencho. Já acabou, já esqueceu, já não vai preencher com tanta riqueza de dados, né? Então tem que ser um preenchimento realmente diário, após cada refeição. As marcas devem ser anotadas, o rótulo deve ser revisado, e os sintomas também que a criança sentiu no dia, tanto com a graduação da intensidade, devem ser anotados, né? Então isso é muito importante. Uma outra questão também importante é anotar ali se teve uma vacina, um medicamento novo, se alguém visitou, se teve alguma coisa fora da rotina, porque isso também, né, dependendo do caso, pode influenciar, né? E sempre levar esse diário na consulta do médico e do nutricionista, para que os profissionais façam análise, né, para ver se está tudo bem, ou se teve uma reação, aonde que possivelmente ali aconteceu o furo, ou se tem algum outro alimento envolvido. Então, a base, né, de toda a investigação ali, para não ser uma investigação do tiro para tudo quanto é lado, né, corta esse alimento agora tira esse, agora faz isso. Não, é uma questão baseada em evidências, né, é uma nutrição baseada em evidências. Então, o profissional tem que explicar para essa família como preenche o diário alimentar, e junto com aquela família, a gente tem que analisar esse diário, exatamente também para que não tenha aí exclusões desnecessárias, né? Ótimo. Eu queria, na verdade, fazer um resumão aí de tudo que você falou, que eu acho que é buscar as ferramentas, né, que ajudem as famílias a viver bem, afinal, com alergia alimentar, né, até que a tolerância chegue, né. A gente sabe que as alergias também são mais persistentes, né, então, enquanto há algum tempo a gente falava, né, isso aqui vai resolver, muito provavelmente até o segundo ano de vida, ou muito provavelmente até o 5º ano de vida, e a gente sabe que tem alguns casos persistindo, né, então é importante a gente ter ferramentas para viver bem, né, justamente enquanto, né, a tolerância não chega. Eu queria te agradecer, Juliana, foi um prazer conversar com você, acho que você trouxe mensagens bem positivas, acho que isso é bastante importante, então te agradeço mais uma vez aí pela disponibilidade em bater esse papo com a gente, e queria deixar o convite aí para todo mundo para a gente dar sequência na websérie, porque o próximo papo também vai ser com uma colega nutricionista e a gente vai falar mais um pouquinho sobre dieta. Obrigada, pessoal, até lá!